Fala aí, pessoal do Podiumcast! Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcão e ai, Ferrari, que raiva, Ferrari! E aí, galera, aqui é o Jonas e a desestratégia da Ferrari, né? A não estratégia ataca de novo. Com certeza, também conhecido como estragédia da Ferrari, que está aí para nos abraçar e agraciar e dar de mão beijadíssima o título para a Red Bull e também para o Max Verstappen. E sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Podiumcast, o seu podcast que vai analisar todas as corridas da temporada 2022 de Fórmula 1. Para participar aqui comigo, para falar desse incrível show dos trapalhões ferraristas, o meu amigo Jonas. E aí, cara, como é que você tá? E aí, Marcão, tá tudo bem? Mas não tem o que falar, cara. Tipo, você agora sumarizou tudo, velho. Tipo, é uma atrapalhada atrás da outra, cara. Tipo, não dá pra defender, sabe? Tipo, ou o piloto erra, ou a equipe erra, caga de um jeito que não tem como, sabe? Tipo, o que é muito pior, um erro de piloto acontece. Um erro desse da equipe de estratégia, cara, não pode acontecer Imperdoável, né? no Fórmula 1, cara. Não pode acontecer nem na Fórmula 2, imagina a Fórmula 1. Não, foi ridículo, assim, cara. Eu estava aguardando ansiosamente para voltar a gente gravar o podcast para eu poder eu externar toda a minha raiva concentrada, porque, meu Deus do céu, foi muito amador, foi muito amador. E é bizarro, né? Porque no final a gente acaba falando mais das palhaçadas da Ferrari do que de quem de fato está na frente com os méritos, que é o Max Verstappen, que fez uma corridaça, que a gente vai tratar tudo, mas é irônico, né? A gente acaba falando daqueles que estão fazendo muito mais atrapalhada do que de quem de fato deveria estar sendo mencionado com muito mais tempo de tela, por assim dizer. O que eu ia falar, exatamente isso, que é tão discrepante, é tão zoado que a Ferrari fez, é tão nada a ver, que você se esquece que o Verstappen fez uma baita corrida, que mesmo com o erro da Ferrari, mesmo que a Ferrari não tivesse errado, eu não acho que a Ferrari teria ganho, sabe? Então, a gente acaba ofuscando a vitória que foi uma das maiores vitórias do Max Verstappen. Com certeza, ele que largou de 10º, para quem não acompanhou, e a gente vai tratar tudo isso nesse episódio. Mas assim, para quem vê só o resultado de como começou e de como terminou, sem ver toda a história, vai ver que foi de fato uma vitória incontestável de Max Verstappen, mas só, né? Mas não, teve muito mais coisa que a gente vai tratar nesse episódio. Mas antes da gente começar, aqueles recadinhos de sempre. Se você estiver aí nos escutando em qualquer agregador de podcast favorito, a gente está no Spotify, no Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Procure Podiumcast que você vai encontrar. E lá, você dê um like lá, dê 5 estrelas, compartilhe esse podcast para a gente espalhar a palavra. E nós também estamos no YouTube. Então, se você entrar no YouTube agora e digitar Podiumcast, isso se você já não estiver ouvindo de lá, você se inscreve no canal, dê like, ative o sininho e compartilhe esse podcast para todos os amantes de Fórmula 1 para dar uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Jonas, antes da gente falar de Ferrari, antes da gente falar de corrida, né? A gente já falou muito de Ferrari semana passada, né? Mas assim, só para dar aquela aquecida, eu lembro que eu falei no episódio passado que assim, para a Ferrari tentar alguma coisa no campeonato, ela precisava não errar mais e que aquele erro do Leclerc não é o fator principal que vai causar a derrota do campeonato, e sim todos os erros da equipe. E que ele não precisava errar mais nada e que eu dificilmente acreditava de que aquilo seria concreto. Cara, bastou uma semana para eles não só confirmarem aquilo que eu disse, como fazer isso com louvor. O que dizer desse momento da Ferrari? Vamos falar de Ferrari agora, porque a gente já esculachou bastante semana passada. Hoje é só esculacho, só para reforçar o que a gente falou. E aí depois a gente fala da corrida, que é o que de fato a gente precisa dar destaque. Não, acabou, eu acho assim, né? Não é nem... Porque assim, a gente pensava, a Ferrari tá errando, se ela vai parar, mas não, velho, não tem nem perspectiva de parar os erros, né? Os erros vão continuar. Então, assim... Não tem como a Ferrari ganhar todas as coisas no final do ano e conseguir que o Leclerc seja campeão, ou o Sainz, qualquer um dos dois, sabe? Tipo, é incrível a quantidade de vacilos que a equipe dá. Como a gente falou,
o Leclerc foi muito duro com ele mesmo por causa do erro e tal. Errou, acontece, mas, tipo, como a gente tá falando, se perdeu o campeonato esse ano, não é por culpa dele. Não é por culpa da corrida que ele foi mal, é o que ele errou, que ele bateu. É culpa da Ferrari. Agora, outra coisa que é muito importante que precisa ser falado também, né? Leclerc, quando erra, é muito duro com ele mesmo. Ele tem que ser tão duro com a Ferrari quanto ele é com ele mesmo quando a equipe erra. Falta isso no Leclerc, falta ser mais duro, tipo, porque ele se cobra muito, ele tem que cobrar a equipe dele. A equipe dele tá falhando muito. Não é falar assim, a equipe tá me dando todo o suporte. Tá dando merda nenhuma. Tá falhando demais, demais. Em todos os sentidos. Nisso o Sainz é mais bocudo. Um pouco, não é tanto também. Mas ele pelo menos exala mais, assim, ele demonstra mais as falhas da equipe. E eu não sei se é por causa que o Sainz é um pouquinho mais velho, não é tão mais velho, é um pouquinho mais velho. Não sei se ele tem experiência, mas o Sainz, ele consegue. Eu não sei também, o Sainz é muito bom de rádio, a gente já falei isso outro E ele não é casa Ferrari, né? Ele episódio. foi contratado depois. E o Leclerc é Ferrari praticamente desde que nasceu. Sim, então ele contesta mais, ele cria a própria estratégia, ele tem uma cabeça melhor para isso. O Leclerc ainda, na minha opinião, baixa muito a cabeça para Ferrari. Talvez por causa de tudo que eu falo, nunca tinha pensado por esse lado, né? Talvez tudo isso aí, o cara ele ser um piloto Ferrari, da academia de pilotos da Ferrari e tal, eu acho que talvez ele pense assim, não, eu meio que devo para eles, mas chegou uma hora que deve porcaria nenhuma, porque agora a Ferrari que tá muito devendo para ele. E isso é uma coisa que, tipo, se ele sabia, eles falaram, ele chegou a falar no rádio que o pneu duro não era o bom, mantém, cara, fala, não vou parar se for pra colocar o pneu duro. Eu tô dentro do carro, eu sei, mas... E no final ele fica vendido, né? Porque se a equipe não fala nada e ele vai lá e de repente já tá com o pneu duro, já era, né? Não tem como ele falar assim, não, vou ficar parado. Não tem, né? Ele ficou bem vendido ali nessa parte, né? E pelo comentário... eu acho ele zoado. Isso, mas pelo comentário do Leclerc... Pelo que ele estava falando no comentário, o que o Leclerc falou no comentário, ele falou assim, ó, eu disse para eles que eu estava confortável com os pneus médios, e de repente e aí espetaram o duro. Eu não sei se foi consentido isso daí, eu acho que fala, não, vai o duro mesmo e beleza, não sei, tenho minhas dúvidas aí, e não duvido sendo da Ferrari. Então, mas a gente pegou, por exemplo, ano passado o Norris lá naquele grande prêmio da Rússia, que falou, não, tá seco, eu vou ficar, e brigou e tal. Eu acho a atitude dele muito mais legal, mesmo tendo perdido, do que a atitude do Leclerc de ser passivo. Ele pelo menos brigou ali pela coisa que ele achava, tipo, se a chuva naquela corrida, que ali foi muito acaso, né, foi muito acaso, a chuva caiu. Se a chuva cai, 30 segundos depois, o Norris tinha ganhado aquela corrida, entendeu? Ou, sei lá, teria dado tempo dele parar e tal. Então, tipo... É muito. Ele apostou. Aqui não teve uma aposta. Aqui teve. Você vai fazer e fica quieto e faz o que eu tô falando. Tipo, não. Por isso que eu acho assim, eu não. De verdade, assim, no momento, eu não vejo o Leclerc com potencial de ser campeão por causa dessa característica exclusiva dele. Se a Ferrari tiver um carro incrível e tal, mas você vê, os caras que são campeões, velho, ou assim, lógico, a estratégia é incrível. Ou o cara luta pra estratégia ser do jeito dele. O Hamilton, ele acata muito o que a Mercedes fala, mas ele tem muita confiança lá no Bono, lá, que é o engenheiro dele. Não é o Bono do YouTube. E é isso, mas os caras estão juntos faz tempo. Do Leclerc ali eu não entendo, velho, eu não entendo. E aliás, tem outra coisa de estratégia, que a Red Bull fez uma ótima estratégia, e só pra calar a boca de muita gente aí que acha que não merece estar lá, a estrategista Red Bull que fez toda essa potencial estratégia que fez eles ganhar a corrida, é uma mulher. Ela é uma mulher muito incrível, assim, tipo, então que também legal, é bom pra calar a boca de muita gente aí. Não sabia não. É Hannah alguma coisa o nome dela, se eu não me engano. Então, tipo assim, ela que é estrategista da Red Bull hoje em dia. Olha. E tá mandando bem pra caramba. Muito bom. Vamos contextualizar um pouquinho, porque a gente só basicamente reclamou, e para quem não acompanhou, às vezes pode estar um pouco desligado aí da história, então a gente vai explicar. O que acontece? A Ferrari conseguiu fazer a incrível proeza de errar com a estratégia com seus dois pilotos dessa vez. Basicamente, o que aconteceu? Teve uma chuva ali no sábado, lavou a pista, então o pessoal correu ali com uma pista limpa, então as estratégias ficaram um pouco embaralhadas. E aí aconteceu de equipes largarem com pneus médios e equipes largarem com pneus macios. E durante o fim de semana inteiro,
foi meio que senso comum de que os pneus duros, eles não eram bons, né? A temperatura tinha baixado bastante, tinha chovido, a temperatura da pista diminuiu consideravelmente, então os pneus duros eles estavam muito escorregadios, eles não estavam gerando performance, demorando muitas voltas para poder chegar na temperatura ideal, então foi-se por um senso comum de que esses pneus não são bem utilizados. Algumas equipes até utilizaram, e a gente vai falar um pouquinho mais, mas meio que eles têm permissão, por assim dizer, para poder fazer um super arriscado, porque, sei lá, tá em sétimo, oitavo, e de repente pode chegar em top 3, alguma coisa assim, né? Mas no caso da Ferrari, onde você tinha uma largada com o Carlos Sainz em segundo e o Leclerc em terceiro, de repente, lá na volta alguma coisa, colocaram o pneu duro no Charles Leclerc. E ele disse que não queria o pneu duro. E de fato, o que aconteceu? Ele começou a andar para trás, andar para trás, andar para trás. E o negócio foi tanto que forçaram ele a fazer mais uma parada para colocar o pneu macio para diminuir o prejuízo que eles já tinham tomado, né? Então, assim, os dois carros andaram muito para trás, sendo que o objetivo do Binotto, né, que tinha dito com todas as palavras que eles não se contentariam com menos do que o 1-2, né, que seriam as duas Ferraris fazendo o primeiro e segundo lugar. E de fato isso não aconteceu, foi uma tragédia mesmo, como o pessoal está falando, terrível, de nível amador mesmo, que deixou a gente furioso. Eu falei, gente, por que, sabe? Por que colocar o pneu duro agora? Não faz sentido. Foi numa janela de pit stop errada. Faltava mais de meia corrida, então mesmo com pneu duro, ele não teria uma boa duração no final da corrida, sabe? Era um pneu que era para durar coisa de, sabe, 25, 30 voltas, mas estava com quase 40 voltas faltando, era muita coisa, né? Então foi uma série de erros ali que grotescos, né? E com o Carlos Sainz também fizeram uma primeira parada de boxe muito desastrosa, quase proposital ao meu ver. Eu senti que deixaram ele um pouquinho a mais, quase que de propósito. Eu não sou da teoria da conspiração, mas aquela estava muito latente, sabe? Porque os pneus foram presos de bonitinho, não teve atraso nenhum. Ele ficou ali no macaco meio um tempinho demais ali, sabe? Aquele meio segundo que faz com que o Leclerc passe o Sainz, e de fato isso aconteceu na corrida. Mas enfim, uma série de erros que, meu Deus do céu, foi desastroso o fim de semana da Ferrari, que praticamente deu, tipo, se ontem, semana passada a gente falou que o Verstappen estava com uma mão na taça, agora ele está com uma mão e mais 4 dedos ali da outra mão, né? Então falta pouquíssimo para ele conquistar esse título, para enfim, se consagrar talvez o campeonato mais fácil da história da vida dele. Você quer falar alguma coisa, Jonas? Não, eu acho que é isso. Eu acho que você falou tudo e a Ferrari tá entregando, né? Só para você ter uma ideia, eu tava vendo aqui, a Ferrari, a Mercedes começou malzona, né? A gente falou muito mal da Mercedes no começo da temporada e tal. A Mercedes já tem 9 pódios em 2022 e a Ferrari 8. Sim, só pra você ter uma ideia. Não, e eu vi, parece que nas últimas 7 corridas... A frieza dos números já fala muita coisa. Não, e nas últimas 7 corridas, se eu não me engano, a Mercedes marcou mais pontos que a Ferrari. A Red Bull foi a primeira, mas em segundo, se o campeonato começasse a 7 corridas atrás e não a 12, 13 como começou, a Mercedes já estava na frente da Ferrari e eu acho que vai ser a vice-campeã. Tá? Então, eu achei aqui, as últimas 6 corridas, a Mercedes fez 170 pontos e a Ferrari fez 135. Exatamente. Então, ou seja, se contassem só 6 corridas, a Mercedes estaria 5 pontos na frente da Ferrari. Exatamente. E assim, tá muito fácil deles superarem isso se continuarem errando do jeito que tá errando. Mas beleza, vamos lá. Falamos bastante de Ferrari, né? Foi um aquecimento importante que não tinha como não falar, porque sabe uma coisa bizarra assim? Sabe? Uma coisa você vai comparando com o futebol, uma coisa é você fazer o gol contra, né? Sei lá, no meio do cruzamento, o cara vai lá, tenta desviar e de repente vai pro gol. Outra coisa, sabe aquele gol contra que o cara dá uma bicuda achando que vai tirar e ele faz um golaço no ângulo contra? É isso, foi basicamente isso que aconteceu. A Ferrari fez o gol de bicicleta contra, praticamente. Exato, foi um gol de bicicleta, foi um belo gol contra, assim, sabe? Jogou o D20 e caiu 1. Foi isso que aconteceu, para os entendedores de RPG. Então, foi fantástico. Para aquele que é torcedor Ferrari, deve estar no mínimo muito nervoso.
Eu que não sou torcedor Ferrari, eu também não sou meio que torcedor de ninguém, eu achei um traje cômico muito engraçado, assim, eu dei risada. Eu fiquei muito puto, mas no final dei risada. Só tô esperando o Grande Prêmio da Itália. Nossa, Quer ver a cagada que vai ser? Vai ser a já pior pensou cagada se a deles, vai ser pior Mercedes, que... já pensou se a Mercedes vira na Ferrari na Itália? Então, vai ser... Não é eu tô difícil, achando não. que o Grande Prêmio da Itália, por causa da pressão, vai ter uma cagada pior pior do que foi agora na Não, Hungria. e tem isso, né? Parece que quanto mais erra, agora, parece que eles estão com uma pressão tão grande, tipo, a Entra no gente tem que ser espiral, no espiral perfeito. de erro, assim. A gente tem que ser perfeito, mas é uma coisa que só vai afundando. Só vai afundando, eles estão patinando muito. Muito, 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 muito. Tá muito Demais, não bizarro. tem nem como. Sei lá. É impossível, cara. Tipo, cadê a Ferrari do Schumacher, né? Sumiu, foi embora mesmo, foi pro céu mesmo. Foi, exatamente. É bizarro, é bizarro. Bom, vamos lá. Vamos falar de classificação. Porque na classificação a gente teve uns momentos embaralhados ali, tipo, choveu muito forte no TL3 e a classificação acabou ficando com a pista bem limpa, assim. Então toda a borracha que tinha se perdeu, cada volta que estavam dando, eles estavam Tá, dando e uma volta falando mais rapidinho rápida. do TL3, a gente teve o Deus Latifi em primeiro no TL3. Não, Só, tipo, a gente e, nunca e fala dos treinos livres aqui, mas dessa vez a gente temos, precisa falar. temos grandes méritos de Nicolas Latifi no TL3 e também no Q1 dessa Exatamente. classificação, porque esse Q1, Nicolas Latifi, ele conseguiu fazer o impossível praticamente. Foi muito bom. Então, assim, teve uma classificação que foi bem embaralhada e logo no Q1 foi muito engraçado. Os carros estavam dando mais volta e estavam cada vez mais melhorando, né? Cada vez melhorando. E todo mundo estava ouriçado, no mínimo esperançoso, porque Nicolas Latifi fechou em primeiro no TL3, então foi incrível. Faltava uma volta para acabar, faltava pouquíssimos minutos, se é que não faltasse menos de um minuto. Nicolas Latifi abre a sua volta no Q1. Primeiro setor roxo, o melhor tempo de todos. A gente falou, ué, tem alguma coisa errada? Aí o segundo tempo ele vai lá e faz verde. Eu falei, ué, não é possível. Nicolas Latifi com Williams vai terminar em primeiro no Q1. Não é possível. Não é possível. E aí chega no Q3, ele faz o tempo amarelo e ele consegue terminar em último, fazendo o primeiro tempo mais rápido do Q1. É fantástico o Nicolas Latifi. O que dizer deste homem que faz o melhor setor e termina em último? Eu nunca vi isso na história, eu acho que nunca aconteceu. De um piloto fazer o primeiro setor roxo e terminar em último. Eu também nunca vi isso. Porque, não, eu já tava esperançoso assim. Eu falei, não, pole ele não vai fazer, mas eu falei, cara, ele vai ficar de boa entre os 10, assim, sabe? Tipo, vai ser a volta da vida do Latifi, não foi. Uhum, com certeza. Não, foi bizarro, foi muito engraçado. De resto, foi mais ou menos a mesma coisa, não teve tanta assim, diferença de fato na classificação, mas que Nicolas Latifi conseguiu contemplar um setor roxo e terminar em último. É de fato em último, não sofreu punição nem nada, ele ficou em último, em 20º. Ele conseguiu ficar ele ficou 5 décimos atrás do Gasly, que pelo amor de Deus também é AlphaTauri, né? Mas vamos seguir. E aí no Q2 a gente teve, deixa eu ver, sim, no Q2 a gente teve também uma performance maravilhosa de Sérgio Pérez, que meu amigo, vou te falar, o espírito de Bottas tá entrando no Sérgio Pérez, viu? Porque ele termina em 11º, ele não faz uma boa volta, e ainda, além de tudo, a gente teve o caso da FIA, que deletou a volta do Pérez, por ele ter ter saído dos limites da pista, só que o replay mostrou que ele não estava fora dos limites da pista, e aí desdeletaram a volta do Pérez. É tão difícil que não dá nem para falar. Desdeletaram a volta do Pérez. Jonas, o que me dizer dessa grande instituição que tem sensores custando milhões e que não sabe olhar para uma linha? Eu não tenho o que falar, porque, cara, foi muito escroto. Exatamente isso, cara. Tipo, não tem sensor ali no carro, sei lá, não é difícil, sei lá, colocar na pista uns sensorzinhos pra ver, sei lá, no pneu, Põe na um cara borda olhando, do pneu, põe do um carro da cara olhando. roda. Não precisa do sensor, põe um cara olhando. É muito Tivesse caro um o cara sensor. olhando, exatamente, Põe tivesse um um cara cara olhando. olhando, dava pra... Cara, isso foi muito, muito ridículo, muito ridículo. Por mais que, tipo, por mais que a Ferrari errou, se a Ferrari não tivesse cagado na corrida, isso ia ser o maior erro, acho que do ano, em Com qualquer certeza. coisa que a Fórmula 1 fez esse ano. Mas aí Até a Ferrari isso- conseguiu estragar tudo que foi feito. Até isso a Ferrari tem Até isso a proeza. Ferrari ganhou. Até isso na Ferrari ganhou. A Ferrari, tipo, ela conseguiu superar o erro insuperável, assim, basicamente, né? A Ferrari tá naquele lema bem ou mal, fale de mim.
tá dando certo. Estamos falando da Ferrari mais do que nunca na história. Mas, cara, foi a coisa das mais bizarras que eu já vi na minha vida em Fórmula 1. Tá na hora de mudar esse negócio. Todo mundo fala, se é asfalto, é dentro, sabe? Tipo, parou, fica com esse negócio, limite de pista pra cá, limite de pista pra lá. Tá muito chato, velho. E aí isso aí deixa mais chato ainda. O tanto de coisa legal que eles fizeram pra esse ano, isso aí eles não conseguem melhorar, é incrível. Uhum, não, é bizarro, né? Mas a gente não pode falar que Sérgio Pérez também mereceu, né? Porque ele fez uma volta muito ruim para ficar em 11º, que pelo amor de Deus. E aí ele teve mais uma tentativa, afinal ele já tinha sido deletado a volta dele, né? Então ele teve uma outra tentativa. E aí ele não conseguiu melhorar o tempo, o primeiro tempo que já foi ruim, né? E a desculpa que Sérgio Pérez deu foi de que uma Haas atrapalhou ele. Eu acho que era o Kevin Magnussen. Tudo bem. Vamos lá, vamos partir do princípio que ele atrapalhou uma curva. Só que assim, se você pegar o tempo inteiro da segunda volta do Sérgio Pérez, ele fez amarelo em todos os setores, todos. Não é que ele, não é igual o Latifi que fez roxo no primeiro e amarelo no último, porque ele deu uma errada. Não, ele fez amarelo em todos os setores. Então assim, das duas uma. Ou ele errou tudo, ou o carro que atrapalhou ele atrapalhou a pista inteira, né? Ele estava disputando pista ali na hora, né? Ele estava querendo ultrapassar, por isso que ele perdeu tempo. Porque não dá para admitir um comportamento desse como o Pérez, de não só errar, como também dar desculpa. Até o Helmut Marko, que já é meio pavio curto, já começou a falar umas groselhas e dessa vez com razão, né? O último comentário dele falou assim, olha, a gente vai entrar nas férias daqui 2 semanas, mas parece que pro Pérez ele já entrou, já tem um tempo. Então, é nesses comentáriozinhos com fundo de verdade que a coisa começa a esquentar pro Pérez, viu? Contratos podem ser quebrados. E o Sérgio Pérez sabe muito bem disso. Ele estava sem assento até 2 anos atrás. Né, tem que tomar mais cuidado, porque a gente sabe que ele não faz sábados muito bons, né? Ele não é muito bom na classificação, mas não ser muito bom na classificação não quer dizer ser horrível na classificação, né? Exato. Não ser muito bom. É que dessa vez o Verstappen teve problema, mas em geral o Verstappen tá largando nas 2 primeiras filas. Se o Verstappen faz segundo, ele faz terceiro ou quarto, tá tudo certo, beleza. Tipo, ninguém vai reclamar. Só que não dá pro Verstappen fazer primeiro e ele fazer décimo. O Verstappen fazer segundo, ele fazer 12º, sabe? Então, tipo, ele tem que tomar mais cuidado. Ele é muito bom no domingo. Na corrida, ele faz corridas muito boas. Só que imagina, se o cara já é bom de corrida, se ele faz uma classificação boa, pô, é o melhor dos dois mundos, né? É lógico, né? E você tem muito mais chance de brigar, de estar disputando pelo título dos construtores e tal. E a corrida dele esse fim de semana nem foi tudo isso. Eu achei que foi bem ruim, pra falar a verdade. Ele estava em 11º e chegou em sexto. Mas grandes coisas, sabe? Assim, não é assim que funciona. Não é assim que toca a banda, né? E aí no Q3 a gente teve um George Russell aí é aquilo que a gente falou, né? Teve tanta pataquada que a gente deixa de falar das estrelas, né? Mas no Q3 a gente teve um problema com o Max Verstappen que não estava... que teve problema no motor, então ele classificou em último do Q3, largou em 10º. O Lewis Hamilton teve problema de DRS, só que George Russell e Carlos Sainz fez uma volta incrível, que praticamente não tinha como bater, e do nada George Russell foi lá e fez uma volta, a famosa volta aralha, assim, fantástica a volta dele, que ninguém esperava, assim, quando vê ele foi lá e estava em primeiro. Que volta desse cara, George Russell. Não, foi até o Sainz fez uma baita volta boa. Tipo, eu achava, bom, beleza, ficou. De repente, do nada veio o Russell. O Sainz ficou com maior cara de taxa, maior chateado. Eu acho que com razão, né? Imagina, você fala, caraca, fiz a melhor volta que eu podia ter feito. E vem um cara que você não imagina. Tipo, acho que as Ferraris estavam inferior. Assim, nossa, a Red Bull não tá. Os Pérez já saiu, o Verstappen teve problema. Já não vai ter ele mais para disputar. Vai ser, tipo, o Sainz pensou, só eu e o Leclerc, eu tô melhor e tal. Aí com o carro inferior, vem outro cara e consegue fazer. Mas foi incrível. O Russell, ele é muito, muito bom piloto. Eu tô cada vez mais fã dele. Eu acho que a gente fala e fala e fala, mas a Mercedes tá com o futuro garantido aí. Com certeza. Não, isso aí não tenha dúvida, assim. Ele é dessa nova geração, eu acho que hoje ele ainda não é o melhor. Mas falta muito pouco, pra mim o melhor dessa nova geração é o Leclerc. Mas assim, falta muito pouco, do tipo quase nada, para o Russell passar o Leclerc. Tão pouco que um errinho desse que estava acontecendo na Ferrari, ou em qualquer equipe que seja, faz o Russell ser melhor naquele momento. O Russell é um cara que está amadurecendo muito rápido, e dessa galera eu vejo ele hoje com mais chances de conseguir um título do que o mesmo Leclerc, do que o Sainz, do que o Ocon.
Com certeza, assim. O Verstappen não é mais parâmetro, né? Apesar de ser praticamente o mais novo de todos, ele já tem título e tal. Ele entrou com 17 anos, enfim, ele já tá, se eu não me engano, há 7 anos na Fórmula 1, é bastante tempo, né? Então, mas o Russell fez uma volta incrível, fantástica mesmo. Digna de um piloto campeão mesmo. E assim, né? O porpoise acabou, né? O carro não treme mais. A Mercedes se encontrou. Pode ser que ele não saiba todos os motivos de ter se encontrado, mas assim, a segunda metade do campeonato a Mercedes vai vir bem forte. Com certeza, eu acho que não tem nem o que falar. E a gente tá com essa plena impressão. A Mercedes tem tudo para passar a Ferrari. Uhum, com certeza. Bom, então vamos falar de corrida agora? Vamos lá então, falar do que de fato aconteceu na corrida, aonde a gente teve uma corrida fantástica de Max Verstappen, que largou de 10º, acertou nas voltas, passou onde tinha que passar, a Red Bull acertou na estratégia de um jeito fantástico, né? E foi assim, incrível, incrível, incrível. Então vamos lá, falando do Max Verstappen, dessa vez eu começo. Ponto positivo para Max Verstappen, mais do que positivo, eu acho que a vitória mais importante, não a mais importante, mas a melhor vitória assim do ano com certeza, e dos últimos, das últimas, 25, 20 corridas, eu acho que também. Ele fez uma corrida muito incrível. Teve uma hora em que ele fez a parada, se eu não me engano foi na segunda parada, e ele já tinha passado o Sainz no pit stop, ele já estava quase passando o Leclerc, e ele tava, eu acho que em quarto, quinto, e assim, os 3 primeiros ainda não tinha parado. Eu falei, ele vai ganhar. Não tem como ele não ganhar. Ele fez uma passada incrível no Leclerc. Na volta seguinte, na mesma volta, ele rodou, ele perdeu a posição do Leclerc, e na volta seguinte ele passou o Leclerc, tipo, de tão fácil que tava a corrida pro Max Verstappen. Tava bizarro, assim, tipo, sabe quando você tá jogando videogame no fácil? E aí, tipo, você tá lá na frente, e fala assim, vou dar uma rodada aqui de propósito, vou deixar alguém me passar só pra poder passar de novo. Foi essa a sensação que eu tive. O Verstappen, ele, tipo, tava fazendo o que quisesse, assim. Se ele rodasse mais 3 vezes, ele ia passar mais 3 vezes o Leclerc. Então, assim, não só uma corrida muito tranquila e muito consciente, mas, assim, um acerto da Red Bull na estratégia, assim, ela dificilmente erra. Mas dessa vez, eles acertaram numa precisão tão grande e se aproveitou dos erros das outras equipes em um nível que, assim, nota 10 de 10 e 9.9999 pro Verstappen só por conta da rodadinha. E só isso, mas ponto super positivo pro holandês, que é mais do que merecido ser campeão esse ano. Com certeza, eu acho que foi uma das grandes corridas que o Verstappen fez na carreira. Foi acho que o resultado mais longe, foi o resultado de mais distante da pole que ele fez, né? Ele largou em 10º e chegou em primeiro. A Red Bull só tinha feito isso uma vez antes. O Daniel Ricciardo, em 2017, no Grande Prêmio do Azerbaijão, também largou de 10º e ganhou. E, não tem o que falar. Ele fez pra mim, ele praticamente fez um milagre, porque além da rodada, não teve safety car, não teve nenhum tipo de desculpinha pra, tipo, juntar o grid, sabe? Então, tipo assim, ele foi na raça mesmo, passando, descontando o tempo dos líderes e ganhou. Ele liderou hoje... Uma pista hoje, como a Hungria, liderou, né? Uma pista travada, como a Hungria. Que travada, exatamente. Foi a 50ª corrida que ele já liderou, né? Essa corrida. Né? Não é que ele ganhou. Uhum. Ele nunca tinha ganhado sem sair do top 4 do grid. E ele finalmente passou o Jack Stewart na lista de maiores vencedores. Ele tinha empatado na última corrida, finalmente, né? Uma semana depois ele passou e agora ele tá com 28. Jack Stewart tinha 27. Próximo na mira é o Mansell com 31. Ponto super positivo pra ele. Não, e um detalhe, quando eu fiquei sabendo que o próximo é o Mansell com 38, não é isso? 38 corridas? 31. 31. Eu falei, caramba, o Mansell tem tudo isso? É muita corrida, porque o campeonato na época do Mansell era 16 corridas. Era muito pouco, né? Tudo bem, ele teve um campeonato que ele praticamente ganhou tudo, né? Que foi o de 92... 92, 93? 92 isso, que ele foi campeão com o carro de outro planeta. Então, de 16 corridas ele ganhou 15, beleza. Mas eu achava que ele ia ter tipo 18, 22 corridas no máximo. Ele tem mais de 30, é muita vitória pro Mansell. Nada, o Mansell, ele sempre correu equipe boa, cara. Tipo, se eu não me engano, ele correu na Lotus, depois na Williams, depois na Ferrari, depois voltou pra Williams e ainda correu um pouco na McLaren. Então, tipo assim, ele só correu em equipe grande só, né? Uhum. Então era fácil ter muitas vitórias, né?
Sim, sim. É porque eu acho que é até pela meia idade, porque ele corria na Williams antes, né? Ele correu na Williams na época do Piquet ali e Do tal. E Piquet, é uma época exatamente. Ele que correu no final obviamente eu dos não anos acompanhei. 80 ali. Obviamente eu não acompanhei porque eu não tinha nascido, eu era muito novo. Então eu não tinha como saber. Não, final dos anos 80 ele já estava na Ferrari. Meados de anos 80, 85, 84 que ele correu na Williams, se eu não me engano. 85, 86 e 87, Então, se eu não me engano. eu tinha de 6 meses a um ano quando ele correu na Williams. Eu de fato não tenho como saber. Mas sim, muita vitória. Eu achei impressionante, assim. Impressionante esse número. Eu não esperava, eu esperava assim umas 20 vitórias no máximo. Né? Mas ele tem bastante mesmo, Tem bem bastante, legal. Bom, Lewis Hamilton. Lewis Hamilton voltou, tá, gente? Isso aí eu já tinha falado semana passada. Eu estou reafirmando que Lewis Hamilton voltou. Segundo é o terceiro ou quarto pódio consecutivo dele já, não é? Acho que é o terceiro pódio consecutivo dele. E o segundo. Quarto. É o quarto pódio consecutivo dele e o segundo top 2 consecutivo. É incrível, fantástico. Ele voltou, tá? Ele largou de sétimo porque ele teve problema com a asa. Ele falou que se ele tivesse com o DRS na classificação, provavelmente ele estaria brigando por vitória. Eu acredito nele. Para mim, um cara que tá em sétimo, oitavo, com um carro mediano, terminar em segundo, mostra... não vou dizer que fala mais do que o Verstappen, não é, mas é mais bonito de se ver porque você sabe que esse carro está tendo as suas dificuldades. Ele ainda não é um carro perfeito, ele vai melhorar, em breve ele vai chegar na Ferrari, em termos de conjunto, mas assim, ele está mais perto da Red Bull do que nunca em termos de performance de carro. Então o Hamilton fez uma corrida incrível, fez uma estratégia perfeita, tão perfeita quanto a da Red Bull, conseguiu ter uma visão de corrida mais oportuna do que o Russell, que estava em primeiro, que brigou com unhas e dentes para poder conseguir a vitória, mas infelizmente não deu, porque o carro também não deixa. Só que o Hamilton conseguiu dar um pulo do gato ali, fez uma parada de boxe mais certeira em termos de estratégia e passou o Russell num momento que não tinha como ele segurar, porque os pneus já estavam muito desgastados. E aí ele consegue um top 2 fantástico, com um ponto positivo fantástico. Mostra por que Hamilton é Hamilton e ele voltou, gente. Com certeza ele voltou. Não tem que falar. Com o crescimento da Mercedes, a gente sabia que também era possível ele fazer melhores atuações. E tá aí. Melhor atuação chegou. Largou lá atrás, como você falou. Não tinha muito, eu acho que não tinha muito como ele ganhar hoje, até por causa do desempenho do Verstappen, mas, tipo, se ele larga mais da frente, eu não sei se o Verstappen pegava, não. Ele e o Verstappen agora tem 31 dobradinhas, né, não importa a ordem, os dois ficaram em primeiro e segundo no pódio 31 vezes, ou o Verstappen na frente ou o Hamilton na frente. Uhum. É o 11º pódio na Hungria, do Hamilton, e é o quinto pódio seguido, não é nem o quarto, quinto pódio seguido. Então, não tem nem o que falar, super ponto positivo para ele. Com certeza. Bom, chegamos em George Russell, que largou na frente, que brigou muito, muito, muito com esse carro. Ele praticamente não deixou as Ferraris assombrarem ele, e ele tocou, fez uma guiada muito boa, muito consistente, mas ali na hora das estratégias dos boxes, não é que houve um erro nem nada, mas é que de fato a performance do carro não era a que precisava para se ganhar uma corrida, e o Verstappen estava vindo absurdo assim. Se não tivesse o Max Verstappen ali nessa matemática, provavelmente o Russell teria uma chance de vitória, mas não tinha como. E aí, nas estratégias, o Hamilton foi melhor. No momento que o Russell parou, ele trocou, se eu não me engano, para o pneu médio. Chegou lá na frente, o pneu já não estava aguentando. O Hamilton inverteu, colocou um pneu macio. E com pneu macio novo contra um médio usado, ou macio usado, não importa, o Hamilton passou e assumiu a segunda posição, mas o Russell fez uma terceira colocação, assim, no mínimo fantástica. A pole que ele fez foi incrível, a corrida que ele fez foi incrível. Teve menos brilho, claro, mas assim, não tira o ponto positivo que eu vou dar para ele. E assim, é um ponto positivo tão merecedor quanto se ele tivesse ganhado. Então o Russell, impecável no que ele fez. Ele fez tudo e mais um pouco do que podia, com certeza, e merecidíssimo esse terceiro lugar. Poderia merecer até mais, mas infelizmente não é assim que funciona, não é assim que toca a banda. Eu concordo com você, eu acho que ele fez o que dava. Tem dois gênios aí correndo, né? Eu acho. Tem dois pilotos muito bons que estão um pouco à frente dele. Então, e ele chegou justamente atrás desses dois caras. Eu acho que não dá para recriminar.
fez a volta incrível ali na classificação, não tenho que reclamar. Fez uma corrida muito boa, eu acho que, como você falou, não foi tão brilhante quanto o Hamilton, mas fez uma corrida boa, ponto positivo para ele também. Muito bem. Antes de eu seguir do quarto ao décimo, quero fazer uma pergunta para o Jonas. No começo da temporada, vamos pegar ali depois da segunda, terceira corrida. Quem para você naquela época era a melhor dupla de pilotos do grid? Leclerc e Sainz. Certo. E hoje? Você mantém ou Hoje você muda? Hamilton e Russell. Também acho, também acho. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que deve ser praticamente unânime esse pensamento, né? Antes a gente tinha Leclerc e Sainz com uma dupla mais forte. Continua sendo uma dupla forte, mas hoje o Hamilton acordado e o Russell muito mais maduro torna ele, com uma certa folga, a melhor dupla do grid. Você não acha, não? Com certeza. Uhum. Com certeza absoluta. Acho que não tem nem o que falar. Eu acho que o Russell é o futuro, o Hamilton é o presente, passado e futuro, então forma a melhor dupla, assim. Eu não diria de longe, mas forma a melhor dupla com certeza, assim. Não de longe, mas Com uma certa folga, né? Um pouco à frente, assim. Um pouco à frente. Com certa folga. Não de longe, mas com a certa folga. Talvez. A dupla da Ferrari é muito boa. Acho que não tá tão na frente da dupla da Ferrari. Acho que assim, os dois são melhores que os dois pilotos da Ferrari, mas não tão. Tipo, porque o Hamilton é uma lenda, né? Mas assim. O Hamilton dá muito a torcer. Eu acho que o Russell tem um nível parecido hoje, ainda com o Sainz e com o Leclerc. Um pouco melhor, mas parecido. Aí o Hamilton destoa, mas não é tão à frente do Ferrari. E aí da Red Bull tem o Max, que também é muito bom, e aí chega ali no nível muito próximo do Hamilton, e o Pérez, que eu acho que está abaixo de todos esses daí. Ah, com certeza. Eu acho que desses 6 pilotos, o Pérez é o último, com certeza. Isso não tenho nem não só o resultado da corrida desse fim de semana e do fim de semana passado e do último também, né? Dos 3. Áustria, foi Silverstone, né? Não, Áustria, qual foi o anterior? Já até esqueci. França e agora Hungria. Mas se você por Silverstone também, mais ou menos. Então, assim, essas 3 últimas, de fato, o Pérez está muito abaixo. Eu já achava ele abaixo e agora está meio que cravando. Bom, vamos lá. Do quarto ao décimo temos quarto Carlos Sainz, que, assim, ponto positivo para o Carlos Sainz e dá até uma dó de ele estar numa equipe tão desastrosa como a Ferrari. Ele estava em segundo, brigando muito bem com o Russell, mas eu acho que ali na corrida, falando só da performance dele em específico, eu sinto que falta um pouco dessa pimenta de ele querer ultrapassar o George Russell ou qualquer outro piloto. Ele é mais cerebral, sim, mas eu acho que tem aqueles momentos que você tem que ser um pouco mais impetuoso, não foi. E aí nas paradas de boxe, o Leclerc, a coisa que o Leclerc estava sendo, o Leclerc estava chegando no Carlos Sainz e o Carlos Sainz não estava conseguindo acompanhar o Russell. E aí quando se houve na primeira parada dos boxes, que houve a inversão das posições, né? O Sainz ficou parado meio segundinho a mais ali que eu contesto. Mas o fato é que o Leclerc passou na pista. E quando o Leclerc passou na pista, ele chegou no Russell e passou o Russell. Eu acho que falta isso um pouquinho pro Sainz, tá? Tragédias à parte das pataquadas da Ferrari. Mesmo assim, ponto positivo para o espanhol, que com tudo jogando contra, ele ainda chegou em quarto. Sérgio Pérez, quinto lugar, ponto negativo, na minha opinião. O cara larga de 11º, ele de novo fica estacionado atrás das Mercedes, ele não consegue acompanhar o ritmo do Hamilton, ele não consegue acompanhar o ritmo de ninguém, eles não erraram na estratégia, ele teve que remar exatamente do mesmo jeito que o Verstappen. Até no começo da corrida ele estava acompanhando o ritmo, né? Então o Verstappen passava na volta seguinte, o Verstappen estava na frente. Aliás, o Verstappen estava na frente e estava assim: passou o Ocon, na volta seguinte o Pérez passou o Ocon. Aí passou o Alonso, aí o Pérez na volta seguinte deu uma segurada. Chegou no Norris e já deu uma cambalada. Então assim, tipo, parece que o rendimento dele vai caindo com muita ênfase assim ao longo da corrida, e aí ele chega num ritmo que ele chega numa meia boca lá. E assim, ele já não é vice-líder, ele não vai ser vice-líder, ele não vai ser vice-campeão esse ano, e ele tá correndo risco até de tomar ali do terceiro e do quarto lugar. É perigoso de ele ficar em sexto, inclusive, porque tem o Verstappen, tem o Hamilton, tem o Russell e tem as 2 Ferraris. Então, a ver isso, mas Sérgio Pérez, ponto negativo. Charles Leclerc, eu não sei nem o que dizer, assim. Eu quero dar um ponto negativo, mas eu tô com dó dele, então eu acho que eu vou dar um ponto neutro. Ele foi muito combativo, ele como performance foi muito combativo. Mas a estratégia da Ferrari foi tão bizarra de colocar pneu duro nele
e ele reclamar e não saber o que fazer e lutar, e depois colocou o pneu macio de novo e já estava tudo bagunçado. Um ponto neutro para o Leclerc, mas assim, que é até quase não merecedor, mas continuo mantendo meu ponto neutro. O Lando Norris, ele andou para trás, mas a McLaren não entregou, né? Então não tem muito o que fazer. Então o Lando Norris, ele largou em quarto, fez uma classificação fantástica, só que aí ele chegou atrás das 3 melhores equipes, que são as que tem lá, né? Então a diferença é muito grande de fato. Se você acompanhar nos tempos, o Leclerc, que é o sexto, chegou 16 segundos atrás do Max Verstappen, que ganhou a corrida. O Norris chegou a 78 segundos atrás. Então, assim, muito atrás, muito atrás. Então, ponto positivo para o Norris por estar em sétimo com um carro que é inferior que a desses dois que eu vou falar agora, que é Alonso e Ocon, que eu vou dar ponto positivo para os dois, porque eles foram bem brigadores na corrida, fizeram uma estratégia de pneu duro que obviamente não deu certo e aí acabaram indo para trás, mas mesmo assim uma corrida muito boa de ambos, discreto, mas ok, né? Não dava para esperar mais do que isso, talvez se passasse o Norris. E em décimo, Sebastian Vettel, que ponto positivo, fantástico a corrida dele, ele largou lá de trás, ele não passou do Q1, ele largou em, deixa eu olhar aqui, ele largou em 18º e ele conseguiu chegar em décimo. Então assim, a gente tem uma Aston Martin hoje que é muito ruim de classificação, mas ela é bem decente de corrida. Então você pode ver, essa corrida passada eles pontuaram com o Stroll, essa corrida pontuaram com o Vettel. Então assim, eles são lá de trás, mas na estratégia, no jeitinho, guiando o carro sem exagerar, eles vão lá e fazem um pontinho. De pontinho em pontinho eles vão crescendo. E é isso aí, ponto positivo pro Vettel. Sua vez, Jonas. Então vamos lá. Quarto, Sainz. Eu bem concordo com você. Ele acabou sendo pego ali nos erros da Ferrari. Talvez realmente faltou um pouco de ímpeto ali naquele meio, mas eu não vou criticar tanto, porque dá pra saber, questão de pneu, tava poupando, ele tava numa estratégia diferente ali no começo, tava um pessoal com pneu macio e ele tava com pneu médio, então talvez isso que dispariou um pouquinho, mas eu acho que ele fez uma boa corrida, deu ponto positivo, apesar dos erros da Ferrari. O Pérez fez a corrida abaixo também, como você falou, no começo estava ali seguindo o Verstappen, o Verstappen estava ele estava logo atrás, passava o mesmo cara tal, mas a hora destoou demais, ele ficou para trás. Eu dou um ponto negativo para ele, apesar de ter melhorado, ter saído lá de trás, chegado em quinto, mas eu acho que a carro que a Red Bull tem, dá para ele ter ido buscar as Ferraris, ou buscar o Sainz, né, no caso, até o Russell. Então eu dou ponto negativo. O Leclerc eu vou dar ponto neutro, justamente por aquilo que a gente estava falando antes, sobre, sei lá, eu acho que ele tem que ter mais não é força de vontade, mas mais moral dentro da equipe, para questionar mesmo e falar, não vai fazer, eu acho que tem que fazer outra coisa, eu sei que é difícil, os caras estão lá 300 km por hora falando no rádio, mas para você ganhar você tem que pensar meio que em tudo, infelizmente ou felizmente, e ele não, parece que ele joga muito para a equipe, aí a equipe erra, acaba ferrando com ele, então por isso que eu vou dar um ponto neutro, apesar de ele ter feito a corrida boa, chegou até a liderar. O Norris também vou dar ponto neutro, porque a McLaren, ele fez uma classificação mais decente do que a posição, então ele foi para trás, mas a McLaren não está com um carro tão bom, então vamos dar desconto que ele caiu, mas a McLaren não está com um carro tão bom, então ele fez bons pontos, então eu vou dar ponto neutro. Concordo com você, Marcão, com as duas Alpines, também vou dar ponto positivo. Teve aquele errinho de estratégia, mas como você falou, né? Eu acho que dá pra. A Alpine tá mais atrás, eu acho que eles têm que arriscar mais, porque se eles arriscam e dá certo esse esquema, de repente em vez de um oitavo e nono, eles fazem um segundo e terceiro, sabe? Em vez de 3 pontos, 6 pontos, eles fazem 15. Eu acho legal esse. Então, eu acho legal que eles arriscam, assim. Eu acho interessante. Então eu vou dar ponto positivo e também vou dar ponto positivo pro Vettel, porque saiu lá de trás, combativo. A Aston Martin deu a melhorada, tá marcando pontos com frequência, apesar de ser sempre um ponto, mas tá marcando pontos com frequência. Vai saber se algum desses aí se enrola. O Leclerc já deu problema ali, vai que ele tem que parar de novo. Se ele para de novo, ele vai para trás, é capaz de fazer mais pontos. Uhum. Então, eu acho que a Aston Martin tem melhorado de um pontinho, daqui a pouco tá passando esses caras que estão na frente dele aí na classificação. Com certeza. Do 11º ao 20º agora, a gente teve Lance Stroll, que também tem meu ponto positivo. Terminou em 11º, praticamente invertido em relação à corrida anterior. Ele atrás do Vettel, então ele brigou.
é nisso que o Jonas falou, se por um acaso um desses carros quebra, então eles já teriam 2 carros no top 10, e mostra que a Aston Martin é um carro bom de corrida, péssimo de classificação, mas bom de corrida. Se eles melhorassem talvez um pouquinho isso, eles vão estar na zona de pontos ali com frequência com os 2 carros. Eu acho que isso não vai acontecer, mas vamos lá, tomara que eles consigam alguma coisa. Ponto positivo para o Stroll. Pierre Gasly, eu vou dar um ponto neutro, porque eu praticamente não vi a corrida dele e por conta do carro. O carro é péssimo, a gente já falou disso. As atualizações deles deixaram o carro pior do que já estava. E é isso aí, não tem muito do que falar para o Gasly. Ponto neutro. Guan Yu Zhou terminou a corrida, então o carro não quebrou, isso é muito bom para o Zhou. Não podemos dizer o mesmo do Bottas que não concluiu a corrida, mas ele está ali em 13º, eu acho que ele pode mais. Eu acho que a Alfa Romeo tem mais carro do que a AlphaTauri, então eu vou dar ponto neutro para o Guan Yu Zhou. Mick Schumacher também eu vou dar ponto neutro. A Haas já tem condições de ser mais carro, talvez seja uma configuração da pista travada, ser meio complicadinha, que é realmente um calcanhar de Aquiles ali para os carros mais fracos, né? Normalmente esses carros dão muita performance em velocidade final, tal, é onde eles ganham um pouquinho mais. E nas curvas, como a Hungria que tem muita curva, e como a gente falou no podcast passado, o que a Fórmula 1 tem de velocidade é curva, e isso é importante. Então eu acho que pode ser uma deficiência natural do carro, então eu vou dar ponto neutro para o Schumacher. Para o Daniel Ricciardo eu vou dar ponto negativo, porque o Ricciardo, pelo amor de Deus, olha onde estava o Norris estava em quarto, e aí o Norris estava em quarto, aí o Ricciardo estava lá em sétimo, oitavo, aí o Norris começou a ser passado, porque não tinha carro, e aí começaram a ficar mais ou menos na mesma linha, né? O Ricciardo ainda fez uma bela de uma ultrapassagem dupla no meio do lugar que só ele encontrou ali a ultrapassagem, só que aí o Norris termina em sétimo e o Ricciardo termina em 15º. Ele é ultrapassado pelo Schumacher, ele é ultrapassado pelo Magnussen, que depois teve que ficou atrás, mas ele perdeu pro Zhou, pro Gasly, pro Stroll, pro Vettel, sabe, pra minha avó, mano, não dá, Ricardo tá péssimo. Kevin Magnussen, não vi direito, ponto neutro, tá com a Haas, atrás do Schumacher, ok. Alex Albon em 17º, eu acho que é ponto negativo para um piloto que consegue estar lá em 13º, 14º. Eu acho que tem um pouco a ver com o carro da pista, lá que eu falei das curvas e tudo mais. Latifi em 18º, ok, ninguém sabe, ninguém viu. Eu vou dar ponto positivo pro Latifi só pelo fato de ele ter ficado em primeiro no TL3 e também pelo fato de ele ter feito setor roxo no Q1 lá da classificação. Então, Nicolas Latifi, você tem meu ponto positivo dessa vez. Tsunoda, eu vou dar ponto negativo. Você ficou atrás do Latifi com 2 voltas, pelo amor de Deus. E o Bottas, ponto neutro, ponto positivo pro Bottas. Eu ia dar neutro, mas vou dar positivo porque ele tava fazendo uma boa corrida até a Alfa Romeo de vidro quebrar. Vamos lá. O Lance Stroll também vou dar ponto positivo. Como eu falei, a Aston Martin deu uma melhorada e aí também melhora ele. Podia ter marcado ponto. Teve a briga ali com o Vettel na semana passada. Quem se deu bem foi ele, essa semana foi o Vettel. O Gasly eu vou dar ponto negativo, porque mais por causa da AlphaTauri do que ele, mas eu achei ele também muito passivo. Cadê o Gasly dos últimos anos aí? O Gasly pós saída da Red Bull tava muito mais, sei lá, com sangue nos olhos. Acho que deu uma parada. O Zhou também vou dar ponto positivo, porque, como você falou, terminou a corrida, a Alfa Romeo não quebrou e ele tava ali, né, não tá tão perto dos pontos, mas tava ali, fez uma corrida ok. Mick Schumacher também positivo, por ter chegado na frente do Magnussen, a Haas não tá com o carro tudo isso, eu acho ok, a posição que eles vão chegar mais ou menos mesmo, né, na frente de algumas pessoas, e chegou na frente do Ricardo, como você falou, também vou dar ponto negativo. Também fez a grande ultrapassagem da corrida, foi do Ricardo, uma ultrapassagem dupla ali, mó bonita. Pensei, agora vai. Foi pra nada, né? E foi pra trás. Fez uma ultrapassagem dupla que não resolveu nada. Vou dar ponto negativo. O Ricardo, cada vez mais a McLaren segue falando que ele vai ficar. Eu cada vez acho mais que tá todo mundo mentindo. E o Ricardo vai ter que se coçar pra arranjar outro lugar. Já tem uma vaga a menos, a gente vai falar mais pra frente. O Magnussen, vou dar ponto neutro, porque eu acho que não fez uma corrida tão boa, mas também não fez tão ruim. A Haas não tem um carro tão bom. Eu acho que essas pistas travadas, eu acho que a Haas não tem como ter um rendimento muito bom. Albon também vou dar ponto neutro, porque eu não vi muito bem direito. Latifi a mesma coisa, apesar de ter feito a melhor, quase fez a melhor volta no Q1, mas da corrida não vi. Tsunoda negativo. Tsunoda, pra mim, tá fazendo hora extra na Fórmula 1. Não tem que estar mais. Eu, se fosse a AlphaTauri, já colocava outro cara ali no lugar, a Red Bull, porque já deu, já passou mais de 1 ano e meio e não mudou nada.
E o Bottas eu vou dar ponto neutro, porque assim, ele tava indo bem, mas eu também não vi muita coisa nele, não. Beleza, tudo certo. Bom, fizemos uma análise de toda a corrida e agora a gente vai falar de piloto do dia, roda presa e zebra do GP da Hungria. Vou começar com o Jonas dessa vez. Piloto do dia para você, Jonas. Ah, foi Max Verstappen. Eu acho que não tem como. Ele fez uma corrida muito, muito, muito incrível pra mim, assim. Eu acho que, como eu falei antes, não teve nenhum porém ali, não teve um safety car, não teve chuva muito forte, até deu uma garoada, mas nada que mudasse o resultado da corrida. E ele saiu de 10º e ganhou. Eu acho que fez a ultrapassagem na hora certa, a Red Bull fez estratégia boa. O Max Verstappen é o piloto do dia. Para mim, é Lewis Hamilton. Eu acho que o que o Hamilton fez foi tão impressionante quanto o Verstappen, com a diferença de que a Mercedes é o terceiro carro da Fórmula 1. Não desmerecendo todas as qualidades do Verstappen, mas ele não fez mesmo com o problema do motor, a primeira volta do Q3 ele não foi tão boa, ele largou de 10º, ele deu aquela rodada, enfim, teve alguns TTT lá no meio, e o Hamilton foi perfeito, ele só não ficou na frente mesmo, porque não tem carro para isso. Então, para mim, é Lewis Hamilton. Roda presa para você, Jonas. Roda presa é a Ferrari, não tenho o que falar. Roda presa, bico preso, todo mundo. Aliás, tinha que ter gente sendo presa. Tinha que ter gente sendo presa mesmo, de tanto erro, é a Ferrari, não tem o que falar, cara. Tipo, talvez foi. Eu acho que foi. Cara, nem a época que a Ferrari, sabe, esquecia pneu em pit stop, tinha a época do Irvine. Naquela época, tinha uma época que eles esqueciam. De repente ia parar o carro e tava 3 pneus em vez de 4. Acho que nem isso foi tão ruim quanto que eles fizeram nesse final de semana. Nossa, eu concordo plenamente, cara. Porque, olha, tá pra ser. Eu falo, cara, deu raiva. Deu raiva porque assim, eu falo assim, nossa, agora a Ferrari vai reagir. A Ferrari tinha tudo para fazer 1-2. A Ferrari estava largando em segundo e terceiro, com a Red Bull em 10º e 11º. Que oportunidade! E eles conseguiram terminar em quarto e sexto. É incrível, é incrível em todos os sentidos, no sentido literal da palavra, de que não é possível acreditar numa coisa dessa. Ferrari, e outra roda coisa, presa com certeza. Foi tão zoado que depois eu acho que o Hamilton fez uma pergunta para os outros dois no pódio ali, pro Russell e pro Verstappen. Eles colocaram o pneu duro e o Verstappen e o Russell falaram sim, tipo, sim, rindo, sabe? Tipo, virou piada. A Ferrari foi motivo de piada, sabe? A Ferrari foi uma piada. Triste não, é zoado, É zoado porque, tipo assim, não é triste. Triste é outras coisas. Não é triste o cara errar e ser motivo de piada. Tem que ser motivo de piada mesmo com o erro que eles fizeram. Uhum. Não, com certeza. E é muito bizarro. É muito bizarro. Nível... É indescritível. Beleza, vamos lá então. Zebra pra você, Jonas. A zebra, assim, se você for ver de sábado pra domingo, acho que a vitória do Verstappen é zebra, né? O Verstappen e o Hamilton, vou falar assim, os dois primeiros lugares, assim. E eu não esperava, tipo, sei lá, a Ferrari não ganhar a corrida, não acharia tão zebra, mas assim, eles dois chegarem primeiro e segundo, principalmente o Hamilton, é zebra pra caramba. Eu também acho. Eu acho que Verstappen eu acho que o piloto do dia é o Hamilton, mas a zebra foi o Verstappen. Não o Verstappen em si, mas o conjunto da obra, largar em 10º, brigar, galgar até chegar na frente ali e ganhar numa corrida que ao mesmo tempo foi desafiadora, mas parecia que estava tranquila. Como eu falei, parece que ele está jogando no fácil, né? Sabe quando você está pegando o Gran Turismo lá e você larga de 6º ou de 10º, e aí você vai em 3 voltas, passa todo mundo e ganha? É isso. Foi essa a sensação que eu tive. Então, zebra com certeza vai pro conjunto da obra de Max Verstappen e a sua equipe toda. Maravilha! Agora com o Jonas, que vai nos passar a classificação de pilotos e construtores. Boa, classificação de pilotos agora, em primeiro. E primeiro continua o Max Verstappen com 258 pontos agora. Em segundo está o Leclerc com 178, ou seja, já está 80 pontos atrás. Assim, já era. Em terceiro está o Pérez com 173, ou seja, o Pérez só está 5 pontos atrás do Leclerc. Mesmo com todas essas críticas que a gente fez para ele, ele tá ali pertinho de voltar a ser vice. Em quarto está o Russell com 158, em quinto o Sainz com 156, aí eu já coloco mais os erros da Ferrari do que qualquer erro que o Sainz tenha feito, porque era para o Sainz estar na frente do Russell, se não, por exemplo, essa corrida mesmo, com os dois pitstops ruins, se eu tivesse acabado na frente do Russell, eu estaria na frente. Sexto, Hamilton já com 146, já está ali na cola dos outros dois, lembra que tempo atrás ele estava, sei lá, com 40, quase 50 pontos atrás, já está ali perto.
Em sétimo, Lando Norris com 76, em oitavo, Ocon com 58, em nono, Bottas com 46, em décimo, Alonso com 41, décimo primeiro, Magnussen com 22, em décimo segundo, Ricardo com 19, em décimo terceiro, Gasly com 16, em décimo quarto, Vettel com 16 também, décimo quinto, Schumacher com 12, décimo sexto, Tsunoda com 11, em décimo sétimo, Zhou com 5, em décimo oitavo, Stroll com 4, em décimo nono, o Albon com 3, em vigésimo, Latifi com 0. E tem o Hülkenberg ainda, que tá aqui no negócio, vou contar que tem 0 pontos. Mas eu vou parar de falar o nome do Hülkenberg, só se ele voltar a correr. Então. Aqui, antes da gente passar para construtores, antes de ir para construtores, vamos fazer algumas análises aqui rapidamente. Começando lá no topo da classificação. Eu já vejo o Russell e o Hamilton passando o Sérgio Pérez. O Leclerc, eu tenho minhas dúvidas, porque a Ferrari, com todos os erros, ainda é o melhor carro do grid. Então, eu não sei se a Ferrari vai ajudar tanto nos erros assim, ao ponto de fazer despencar tanto assim, porque de fato eu já acho que é mais fácil as Mercedes passarem as Ferraris do que passar o Pérez, de verdade. Porque mesmo o Pérez indo meio mal, muito ruim. Mas aí, sei lá, próximo, sei lá, se ele chega a 2 segundos, já era, já muda tudo. Então, e ele tem muito potencial de chegar a 2 segundos. Então, sim, eu acho mais capaz do Russell Hamilton passar as Ferraris do que passar o Pérez. E eu ainda acho que do jeito que tá indo as coisas, os Leclerc tão azarados que é capaz de ele ficar atrás do Sainz de novo. Agora, numa briga... Os últimos resultados aí, todos, o Sainz vem ganhando tudo, tipo, faz tempo que o Sainz não chega atrás do Leclerc, sabe? Sim. Agora uma coisa, briga caseira entre Hamilton e Russell. Quem que você acha que termina na frente no final do campeonato? Porque o Hamilton vem de 3 terceiros e 2 segundos. Todos eles na frente do Russell. A diferença que antes era de 40 e poucos pontos, como a gente já tinha visto, hoje entre eles está sendo de 58... 12. Para 46, 12 pontos. Você acha que o Hamilton passa o Russell? Eu acho que passa. E aí também nada contra o Russell, mas eu acho que a Mercedes vai dar uma forcinha também se puder passar, né? Então eu acho que passa. E agora descendo um pouquinho no grid, na tabela, a gente vê um Gasly com 16 e um Vettel empatado com 16. E o Stroll, que o Stroll tá com pouco ponto, tá com 4 pontos só. Mas assim, se continuar nesse ritmo do Vettel fazer um pontinho, daqui umas 2, 3 corridas ele passa o Gasly, né? Bom, do jeito que ele tá, na próxima, se ele fizer um pontinho, já. Na próxima, do jeito que ele tá. Não, o Vettel, se fizer um ponto a mais agora, já passa o Gasly. Mas eu acho que o Vettel tem chance de acabar ali. Acho que até na frente do Magnussen ali, viu? Eu acho que. Porque pro Alonso já tá distante demais, mas. Num futuro próximo, assim, eu já vejo o 22. Ele tá a 6 pontos só, cara. Tipo, vai que ele marca 3 numa corrida aí. Mas partindo do princípio que o Magnussen não marque mais nenhum, né? E a Haas é mais carro, né? Então... Sim. Sim, mas por exemplo, tudo bem, a McLaren é mais carro, só que o Ricardo não tá sendo mais piloto. Então, eu tô falando mais pelo piloto, assim. Porque o Magnussen, ele é um bom piloto e a Haas tem tido boas performances. Então ela vai pegar umas pistas bem específicas e ela vai se dar bem. Agora, o Ricardo tá indo mal em todas as corridas. E o Gasly, idem, né? Junto com o AlphaTauri. Não, maravilha. Eu acho que o Vettel passa os dois sim. E se pá o Schumacher, hein? Como você falou aí, que eu confio que a Haas possa ir bem numa pista X aí. Vai que se o Schumacher pega mais um, sei lá, um sexto, ele já passa todo esse povo aí. Passa mesmo. Sim, com certeza. E já fez, né? Acho que ele já fez um quinto, alguma coisa assim. Sim, então, tipo assim, ele fez um quinto. Já não acho impossível isso acontecer, né? Então... Deixa eu ver, ele fez um sexto. Ele fez um sexto lugar. Fez 8 pontos de uma vez só. Se ele faz mais um, 8, olha lá. Fica com 22, já tá na frente do Ricardo, já, se fosse hoje, entendeu? Com certeza. E construtores? Construtores agora. Construtores a gente tem a Red Bull com 431 em primeiro. A Ferrari com 334, ou seja, está quase 100 pontos atrás. E a Mercedes em terceiro com 304, ou seja, só 30 pontos atrás. Então, tipo assim, 2 corridas é capaz que a Mercedes passe a Ferrari. Sim. Em quarta, a Alpine com 99. Em quinta, a McLaren com 95. A diferença entre os dois últimos era 4 pontos e mantém. Por quê? Porque o Norris fez 6 pontos e o Alonso e o Ocon fizeram 6 pontos somados. Então, mantém a diferença próxima entre a Alpine e a McLaren. Sexta, a Alfa Romeo com 51. Em sétima, a Haas com 34. Em oitava, a AlphaTauri com 27. Nona, a Aston Martin com 20. Em décima, a Williams só com 3. Aqui eu digo a mesma coisa. Eu acho que a Aston Martin pode passar a AlphaTauri e a Haas alcança a Alfa Romeo. Não sei se passa. Eu também acho.
mas alcançar com certeza alcança. Eu também acho. E ia ser ótimo pra Haas terminando em sexto no campeonato. Que campeonato ia ser da Haas, viu? Ia ser um campeonato muito bonito deles. Com certeza, com certeza. Bom, vamos lá então, que agora a gente tem duas notícias quentíssimas, que uma saiu A notícia é o seguinte. no fim de semana... Deixa eu fazer deixa eu fazer a introdução, Marcão. Ok. Galvão? Sentiu? Galvão? Oi. Não, fala, Tino. Fala, Tino. Sim, lembrei. Vai Fala, trocar. Tino. Vai trocar? Vai trocar. Vai trocar, ok. Com certeza vai trocar, porque a gente teve aí uma notícia no fim de semana, né, na sexta-feira, se eu não me engano, e outra notícia que saiu hoje, no dia da gravação, e eu gostaria muito de agradecer as equipes por fazerem anúncios antes da gente gravar. Porque me dá uma raiva quando a gente termina de gravar, editar e publicar, e no segundo seguinte sai algum anúncio dizendo que piloto saiu, que piloto entrou, que piloto se machucou. Então, por favor, fiquem doentes, troquem de equipes e anunciem antes das gravações, tá? A gente grava de segunda, então para você aí, senhor Fia Souza, por favor, você faça os anúncios antes da gente gravar. Por favor. Na verdade foi na quinta e hoje, né? Na quinta e hoje que é a segunda, quando a gente tá gravando a segunda seguinte do Grande Prêmio da Hungria. Você quer falar, Marco? Eu posso falar? Ou falo metade, você fala metade? Não, pode falar. Então, a notícia é sua. A notícia primeira foi que o Sebastian Vettel, o tetracampeão Sebastian Vettel, tá se aposentando da Fórmula 1 no final dessa temporada. Ele não tinha redes sociais, aí eu acho que na quarta noite ele criou eu não sei se tudo em todas as redes sociais, mas eu sei que ele fez um perfil no Instagram oficial e tal. E aí na quinta de manhã soltou um vídeo muito bonito mesmo, assim, falando de um monte de coisa, um vídeo bem legal, depois se vocês quiserem dar uma olhada lá no Instagram dele, falando sobre a carreira dele, falando sobre quem ele é, e é um vídeo de apostar em preto e branco, assim, eu gostei muito, bem emocionante o vídeo mesmo, assim, tipo, de um cara que tem uma cabeça muito boa. Eu sou super fã do Vettel, eu gosto muito dele, é um dos meus pilotos favoritos do grid atual, e eu acho que da história do que eu vi na Fórmula 1, ele, como a gente falou, é tetracampeão mundial, ele ganhou 2010, 2011, 2012 e 2013, tem 50 e poucas vitórias, ele é ainda o terceiro piloto com mais vitórias, só está atrás do Schumacher e do Hamilton, do Hamilton e do Schumacher, né, no caso. Fez grandes corridas, fez grandes disputas ali, foi um grande rival, eu acho que do Hamilton durante um tempo, teve o Weber como companheiro de equipe, também foi um grande rival do Alonso também. Toda a Fórmula 1 se mobilizou para agradecer a ele pela carreira, e ele está saindo para ficar com a família, que eu acho super justo, super motivo muito nobre na realidade. Ele também tem outras causas ali de meio ambiente e tal, ele já estava meio de saco cheio do ambiente da Fórmula 1, já estava se vendo como meio como hipócrita de estar lá falando sobre o meio ambiente e estar num lugar que não são nem os carros de Fórmula 1, tá, gente, que poluem tanto, mas toda a movimentação, um monte de avião, um monte de barco que leva o material de um lado pro outro, isso polui pra caramba. Então tudo isso juntou para ele querer sair. Vai ser triste no final do ano a saída dele, porque além de tudo ele é muito engraçado, ele conta piada e tal, ele tem um timing cômico muito bom também, em várias entrevistas dele e tal, então vai fazer bastante falta, mas chegou o fim de um ciclo e é natural também que isso aconteça. Daqui a pouco é o Hamilton, eu só não falo que daqui a pouco é o Alonso, porque a próxima parte da notícia é sobre ele, mas eu acho que, Marcão, se você quiser falar alguma coisa antes de dar a segunda parte da notícia. Com certeza, com certeza gostaria de falar. Sebastian Vettel, o cara que foi invencível em sua época, ganhou 4 títulos seguidos, 2 títulos super emocionantes, algumas polêmicas com Mark Webber, mas que no final se demonstrou ser a melhor escolha da Red Bull e com certeza o piloto mais importante da história da Red Bull até então. Não tem como comparar os 4 títulos que o Vettel tem, todas as vitórias, todas as conquistas, todas as dores. Aquela vitória com a Toro Rosso na Itália, fantástica. Aquele campeonato que ele conseguiu no Brasil, rodando na primeira volta e conseguindo remar até o final para ganhar. De fato, muito bom. As pessoas subestimam um pouco ele. Eu acho que ele não é o melhor piloto de todos os tempos, ou alguma coisa assim. Mas em sua época, ele de fato foi o melhor e o melhor com vantagens, tá? Um piloto que fez história, que está na história.
e que hoje tem causas nobres e defende, e sempre foi considerado um cara muito legal, né? Um cara também muito reservado, e que agora vai ter ali os seus descansos merecidos, vai cuidar das suas 3 crianças, vai salvar as abelhas, vai pegar lixo na rua no final da corrida, enfim, esse é o Vettel boa praça, o good guy Vettel, como eu falo, que mais do que justo, que vai parar a hora que ele bem entender, e ele achou que essa é a hora, e é isso aí. Então, bons descansos, um rapaz que é novo, né? Tipo, ele é muito novo, então ele, assim, ele tem uma carreira inteira para seguir, seja lá onde for. E tem vários relatos de muita gente que é fã, que cruzou com ele, falando quanto legal ele foi com essas pessoas, sabe? Parece que ele é sempre bem atencioso e simpático, então, tipo, vai fazer falta, assim, caras como ele fazem falta. Já foi um. Tudo bem, o pessoal vai ficando mais velho, né? Mas já foi triste o Kimi sair, né, nos últimos anos aí. E agora eu acho que ele também. Essa geração do que entrou. É que o Kimi entrou um pouco antes, mas já tá começando a sair a geração que entrou na metade dos 2000, final dos anos 2000 ali. Já tá começando a sair também, né? Eu lembro que essa galera que entrou, a gente tava no começo da faculdade, né? Primeiro ano, segundo ano de faculdade. E a gente tava vendo as novas gerações, Sim. e na época era Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen, Kamui Kobayashi, que outros nomes? Robert Kubica. Robert Kubica. O Vitaly Petrov, né? Tô falando de todos, assim, bons ou não. Sérgio Pérez, que é dessa época também. Você tem todo um hall aí de pilotos que se passaram pela Fórmula 1, né? Sebastian Buemi, Jean-Eric Verne, é um time muito legal, assim, de pessoas. Na época tava o de Graça. O de Graça foi um pouco depois, mas é mais ou menos isso. Mas todos esses caras estavam nessa geração, né? Alguns permaneceram na Fórmula 1, outros e aos poucos vão saindo, né? E chegou a vez do Vettel, e de fato, né? Você chegar no auge é um ponto, né? Você se manter no auge é extremamente mais difícil. Então, não é todo mundo que se mantém no auge que é o que está acontecendo com o Hamilton, que está no auge há anos e anos e anos. Não importa a situação que tem, parece que o auge dele sempre é mais, né? A gente não viu, parece que a gente ainda não viu o teto do auge de Lewis Hamilton. E o Vettel tem um teto um pouco menor, e é normal ser um pouco menor. Normalmente você tem uma grande oportunidade, um grande auge, né? Vídeo massa em 2008 e 2007, enfim, esses caras mais lendários como o Schumacher, o Prost, que quase pós-aposentado ainda foi campeão, sabe? Esses caras têm uma longevidade meio ímpar, assim. E o Vettel também foi uma longevidade muito grande, aposentando. Brigou em 2018, em 2017, num campeonato muito bonito, que, enfim, por motivos, acabou não conquistando. Sim. E aí, eu vou já entrar na segunda parte da notícia, que aí com o Vettel saindo da Aston Martin, quem o substitui é o Fernando Alonso. O Fernando Alonso vai sair da Alpine, desses que a gente tá falando, tá gente parando, o Alonso não vai parar não. Tá saindo da Alpine e assinou um contrato de para pelo menos 2 anos, com 2 anos. Potencial de inovação por mais um. Era isso que estava complicando a situação dele com a Alpine. A Alpine queria dar 1 ano de contrato porque tem o Oscar Piastri, que é um piloto muito bom que eles têm na academia de pilotos da Renault, né, barra Alpine. E aí já tava vendo que o Piastri devia estar falando assim, se vocês não me colocarem logo, eu vou sair. McLaren já estava de olho, parece que ele ainda continua negociando com a McLaren. A Williams estava de olho também. Então, para eles, foi a melhor situação, foi o Alonso sair, ir para Aston Martin, e aí sobrou vaga para o Piastri, que eles não anunciaram ainda, mas eu acho que eles vão anunciar em breve a Alpine. E é isso, e o Alonso com 41 anos vai correr pelo menos aí até os 43. Ele já está com 350 corridas, deve chegar quase a 400, vai ser um recorde muito grande. Começou a correr em 2001 pela Minardi, ele é bicampeão. E tá indo pra Aston Martin. O Marcão acha que foi cagada. Eu acho que eu vou pagar pra ver, porque a Aston Martin tá com aquela questão de... Bom, tá tipo, não tá investindo. Tu acha que tudo que pode... Também tem um teto de gastos, né? Tudo que pode, porque estão fazendo um novo prédio pra equipe lá, tal. Eu acho que a Aston Martin tem mais potencial, porque eu acho que eu vejo potencial no time que era a Jordan barra nossa, quantas foram, Marcão? George, Spiker, Midland, Alpine... Não, Alpine não. Jordan, Spiker, Midland teve uma Midland, aí depois foi a Force India, Racing Point. Como é que era aquela lá? Teve uma que foi... Spiker. Era Jordan, teve uma no meio.
Spiker correu um ano, a Jordan, laranja. Spiker, aí depois virou já Force India. Depois da Spiker ela virou Force Tá, India. mas Ela era Force India preta e laranja, com detalhe em verde, da bandeira boa. da Índia. Era isso. Verdade. Agora, Então. agora sim, tipo, pra mim, Então eu acho que eles cagada. têm um potencial legal. Eu acho que eles têm um potencial legal de fazer coisa boa. De verdade, eu sei que a Alpine tem todo o negócio da Renault por trás e tal, mas eu não sei. Eu vejo, de verdade, assim, eu vejo mais potencial da Alpine, da Aston Martin. Não vai ganhar corrida, mas de fazer um bom campeonato. A Aston Martin barra Force India barra Racing Point foi a terceira colocada, devia ter sido, né, por causa de um problema, há 2 anos atrás. E a Alpine não chegou nem perto disso. Então eu não sei se é tão cagada assim, não. Eu não sei se é tão cagada assim, não. Olha, a Alpine já foi Renault, que já foi campeã, aonde é o berço do Alonso, que se formou na academia da Mas a Renault. Renault, mas foi campeã faz 15 anos, cara. Não é muito Não, eu tempo. sei, mas eu tô falando de histórico, né? Você também pegou o histórico da Force India. Mas assim, tipo, o Alonso já é piloto de casa, conhece o pessoal, voltou, foi de novo, sabe? Assim, tem todo um histórico que tem. Ele ir para Aston Martin, que eu não vejo futuro nenhum. Eu acho que em breve aí a Aston Martin vai trancar vai fechar a torneira de dinheiro que está despejando aí. Embora a Aston Martin seja carros de luxo, esportivos, eles são muito mais voltados para a área do turismo, por assim dizer, carro de turismo e tudo mais. Mas tudo bem. Mas assim, um carro que está andando para trás, está muito pior do que a Alpine. A Alpine está crescendo e aí ele abre mão de um contrato que era de um ano com possibilidade de renovar por mais um para ter um contrato de 2 anos numa equipe ruim. Para mim é assim, já é o prelúdio de um fim de carreira, a lá Schumacher na Mercedes, a lá Damon Hill na Erros, é esse tipo de caminho que eu acho que está acontecendo. A chance de 0 a 10 de Alonso ficar puto, igual ele ficou com a McLaren no começo lá em 2014 e 2015, de 0 a 10 é 11. Vai ser burrada. Foi assim, Alonso historicamente é conhecido por péssimas decisões. Essa daí ele só tá mantendo só tá mantendo a regra. Não, Pra mim. eu discordo. Eu acho que, de verdade, se fosse pra Alpine ser alguma coisa, já teria ganhado. Eu falei, eu vim com retrospecto, mas o retrospecto da Force India é de 3 anos, da Alpine é de 12, 20 anos atrás. Então, assim, se fosse pra Alpine ser alguma coisa pra mim, já estaria sendo, desde o tempo que ele voltou. Não parou de fazer motor ainda nesse tempo todo pra Fórmula 1, e nada hoje só a Alpine tem o motor da Alpine. Então, eu não sei, eu vejo mais potencial de crescimento. E eu não sei, o Lawrence Stroll não vai sair assim da Fórmula 1, porque o filho dele tá lá. Então, enquanto o Lance Stroll tiver, ele vai continuar jogando dinheiro lá até. E tem esse Então, detalhe também. tem isso. Tem esse detalhe. Além de tudo, ele vai ter que ficar sendo rebaixado aí pelo filhinho do papai, tal qual aconteceu com a McLaren e o Hamilton. Assim, tipo, tem um roteiro perfeito para dar ruim. Não sei, até porque assim, pro Lance Stroll, é aquela coisa, se ganhar, ganhei de um bicampeão. Se perder, perdi de um bicampeão. Pra isso tá ótimo. Então, tipo assim, é a mesma coisa do Vettel, sabe? Se eu ganhei do Vettel, acabei de ganhar de um cara que é tetracampeão mundial. Se eu perder do Vettel, ele vai ser, perdi, meu cara é tetracampeão mundial. Então, assim, pra eles continua bom. E aí, o Alonso, apesar dos pesares, ele tá com a cabeça melhor e ele é um bom acertador de carro, ele tem bom estratégia, a gente falou muito na semana passada de como ele vem com as estratégias ousadas e consegue fazer elas virarem. Eu ainda acho que foi uma jogada boa, porque ou era isso, ou ir, sei lá, ou sair, beleza, sair é um motivo, ok, ou pra equipe pior. Eu acho que tem equipe pior pra ele ir, ele acabou indo pra uma não tão ruim. Mas ele tinha o contrato que ele ia assinar com a Alpine. Era um contrato não, era de um ano, ponto. Não, era de um ano com ano, ponto. Não era um ano com renovando. Era de um ano com uma preferência de renovação de um ano, sim. Então, mas eles não iam preferir porque tem o Piastri. Ele ia pegar um ano mas só de e ter que repente a Alpine sair. é ferradona e o cara é campeão com 41 anos e pronto, se mantém mais 2 anos Eu não acho que... Eu acho que ia dar no mesmo. Ele tá na Aston Martin, na Alpine hoje em dia é a mesma coisa pra mim, de verdade. Eu acho, assim, tipo, não muda muito. Ele vai marcar o quê? Ele vai marcar 50 pontos a mais na Alpine do que na Aston Martin. Grande coisa.
Se 50 pontos fosse Não. diferença entre o primeiro e o segundo, ok. Mas 50 pontos de diferença entre o sexto e o décimo, o que adianta? Ah, mesmo assim, mas a coisa de você ganhar um carro ruim é frustrante demais. Sabe, o carro da Aston Martin, a não ser que ele queira largar em último e chegar em top 10 toda vez, porque ele gosta do desafio. Aí é maluquice da cabeça dele, mas um cara, um Alonso que quer ser campeão até no jogo de gamão, sabe, ele vai ficar frustrado, cara. Eu acho que tem tudo pra dar errado. Mas Eu não vamos acho que vai ver. ficar frustrado mais do que tá esse ano. Então, e ainda esse ano, uma coisa que ele fez essa corrida foi dar uma reclamada do Ocon, que o Ocon deu uma fechada em largada. Tipo, ele falou: foi a pior coisa que eu vi alguém fazendo numa largada na É, minha vida. Sabe? sempre, Deu uma sempre, reclamada muito forte, assim, foi engraçado. Sempre. né? Sempre. Sempre reclama. Então, Tudo é pior é da o vida Alonso dele. reclamando, o Alonso reclamava quando tava na Ferrari, sabe? Então vai ser tudo ruim de Não, qualquer pelo jeito, né? entretenimento eu tô adorando, mas que ele não vai ficar feliz, ele não vai. Pelo entretenimento, não, vai pra Alpine, vai pra Williams, cara. Seja feliz lá, reclame lá. Eu quero mais é ver entretenimento mesmo. O Raikkonen saiu, que fique o Alonso. E o engraçado é que, tipo, o que rolou, não sei, parece que tem um cara que não gosta dele, porque assim, o Otmar Szafnauer, que era da Aston Martin e da Force India, ele saiu e foi pra Alpine. E aí ele vai ficar esse ano. E aí, não sei, parece que ele não gosta do Alonso, cara, porque aí ele mandou o Alonso embora pra ir pra equipe que ele tava antes, sabe? Tipo, é muito doido. Mas é aquela coisa, né? O cara chega o chefe novo, quer mudar tudo, né? Ainda as coisas que quer mudar é o Alonso, Caramba, tá nesse certo caso. então. Ai, caramba, vamos ver o que vai acontecer nesse imbróglio que é Alonso na Aston Martin. Bom, antes de encerrarmos, vamos para a aposta do GP da Bélgica que vai acontecer daqui 4 semanas, né? São 3 semanas de folga e só na quarta semana a gente volta. É quase um mês de pausa agora, né? Desculpa, é exato, é só quase um mês de pausa. As férias de verão, se eu não me engano, as equipes podem trabalhar ainda, e a FIA, até sexta agora. Aí depois de sexta é obrigatório ter 2 semanas pelo menos 2 semanas de folga. É obrigado, ninguém pode mexer em nada. Tem que ficar Nossa, 2 semanas na praia. imagina a cabeça da Ferrari ali, tipo, pensando, caramba, podia haver uma planilha do Excel aqui Eu só não pra sei ver se se, eu acertei essa pedra. se o estrategista da Ferrari não vai levar, acho que deve roubar umas coisinhas e levar pra praia. Pra ficar olhando ali, que onde foi que eu errei? Onde foi que Ele você vai errou, meu irmão? ficar. Você colocou pneu duro numa pista fria, pelo amor de Deus. Posso dar uma sugestão pro estrategista da Ferrari? Ouça o Podiumcast que Manda. analisou tudo que está acontecendo. E aí ali você vai aprender e falar assim: olha, é aqui que eu não posso errar. Ó. É aqui, ó. A análise do Podiumcast está precisa, perfeita. Vamos seguir o que esses caras estão falando. E aí você vai ver, Se a quiser, a próxima gente corrida eles vão traduz em cravar. italiano pra ele. Isso, exatamente. Né? Então basta ouvir o Podiumcast que você vai ver onde é que você errou. Não precisa de dados, computadores de última geração, para quê? Ouça a nossa análise. Boa. Vamos lá, Jonas. Aposta para o GP da Bélgica. Eu vou começar dessa vez, então. Pole primeiro, segundo e terceiro. Para a Bélgica, motor fala. Então, pole vai ser Verstappen. Primeiro, segundo e terceiro. Primeiro vai ser Verstappen. Segundo, Leclerc. Terceiro, Sainz. E para você, Jonas? Boa. Pra mim, pole, Verstappen, vitória do Verstappen, segundo Sainz, terceiro Pérez. Segundo, Sainz. E o que mais? Terceiro Pérez. Terceiro, Pérez. Muito bem. Vamos ver se isso vai acontecer. Porque você falou, o motor também fala alto, então nessa daí eu acho que a Mercedes fica um pouco pra trás, justamente por causa disso. O porpoise pode E voltar, deve né? que. Acho que lá ali no final da Canal Straight, ali depois da Rouge, vai voltar de um jeito que os caras vão. Vai ser pior que liquidificador ali. Vai ser pior do que Não. um avião. Um avião não, um foguete decolando ali, de tanto tremer. Então, eu acho que ali vai toda essa história de que o pessoal, ai, passou, sei lá o que, ai, não, imagina. Ali vai ser, porque não é. Não, Spa não é pista, Spa é estrada. É uma estrada que eles fizeram uma pista. Então ali deve ter muito Ondulação. kick. E eu quero saber muito como é que kick. esses kicks vão estar na própria Rouge, viu? Que ali é um lugar que tem pra ser perigoso, pra ficar pulando muito, e uma curva feita muito, muito rapidamente. Aquela hora que ele baixa antes de subir, vai ser muito doido. Na própria Rouge, não na Radion em cima, né? Então, Sim, sim. Mas o. eu acho que que vai dar problema ali. Eu acho que. E é na Bélgica que eles vão instalar lá os sensores, né? Parece que eles deram prazo lá para ver os sensores do kick. Então eu acho que vai ser importante esses sensores estarem próximos no GP da Bélgica. Bom, Tanto gente. nessa reta aí, quanto depois na reta, porque depois tem toda a parte rápida ali, que dá na buzz Descida, stop, né? que é justa a curva antes da reta de chegada. Ali também tem uma baita que os caras vêm já
a toda, faz umas 2 curvas bem rápidas e ali eles freiam com tudo. Ali também deve quicar bastante. Com certeza. Bom, gente, então vamos encerrando o nosso podcast dessa semana. Falamos de tudo que aconteceu. Vamos ver se a Ferrari se recupera de todas as pataquadas, mas eu tenho certeza que não. E eu vou passar para o Jonas para agradecer a sua participação de mais um episódio, meu amigo. Muito obrigado. A palavra é sua. Eu que agradeço, eu também eu acho muito engraçado, porque eu também tenho certeza que não. Tipo, já tá assim, é constante, o sol vai nascer amanhã e a Ferrari vai errar. Então, eu agradeço muito a presença aqui, agradeço a todo mundo que tá escutando, e vamos que vamos dar uma descansada também, né, que a gente também é filho de Deus, e a gente volta na próxima corrida. Muito bem, muito bem. Eu gostaria de agradecer ao Jonas e principalmente você por ter nos escutado até agora. Antes de encerrarmos aqueles recadinhos de sempre, nós estamos nos principais players de podcasts do mundo. Estamos no Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, Apple Podcasts. Basta procurar Podcast, nos seguir lá e dê aquelas 5 estrelas marota, aquele joinha. Cada um tem o seu jeito de dar like. E curtam a gente e compartilhem para o pessoal. E também estamos no YouTube. Então, se você não está nos vendo no YouTube, vá lá no YouTube rapidamente, digite Podcast que você vai nos encontrar e siga o canal, dê like no vídeo, compartilhe e ative o sininho para dar uma força para o nosso trampo, porque a firma agradece. Vamos encerrando mais um episódio, um descansinho para nós. Daqui 3 semanas nós retornamos com o GP da Bélgica. Muito obrigado, um abraço e tchau!